CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciar os nossos estudos. Pode ver. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 5, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Mestre Jesus, Deus, Pai, estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira no curso em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos essa oportunidade de estudar, de conhecer, de amadurecer, de se desenvolver. Agradecemos a Allan Kardec por nos deixar esse legado, esse livro, com tantos ensinamentos. Agradecemos ao irmão Luiz, o patrono do nosso estudo. Pedimos a inspiração dos espíritos amigos, bondosos, amorosos, trabalhadores aqui do CEAP, que estão conosco nesse momento, durante o estudo. Pedimos a permissão de Deus, a permissão de Jesus, para, em nome do amor, darmos início ao estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, a gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho. Vocês sejam bem-vindos, estão vindo a casa pela primeira vez. A gente faz a live, mas vocês podem interromper, pode perguntar, pode se colocar. Está bem informal esse estudo aqui. Outros estudos a gente faz na sala. Ali na sala ao lado está tendo o estudo do Livro dos Médiuns. E é melhor na sala de aula. Mas para divulgar o Evangelho, vê se consegue um livro para eles. Isso. A gente está aqui fazendo a live. Então nós estamos no capítulo 2. Vocês vieram do Centro Espírita Leon Denis. É isso? Não? Que alguém me ligou dizendo que viria de lá. Nós aqui não temos tempo para acabar o estudo. A gente vai fazendo devagarzinho, procurando entender. A Raquel leu, eu vou ler aqui devagar. O capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Nós vimos semana passada a realeza de Jesus e agora o ponto de vista. Então, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização do homem. Então vamos ver esse pedaço aí. A doutrina espírita, a gente viu lá na página de rosto do Evangelho, quando ele fala sobre a fé, ele diz assim, que a fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, não é isso? E a fé que a gente tem, que a gente desenvolve com a doutrina espírita, é essa fé, que vem ao encontro da razão. E você tendo essa certeza da vida futura, tudo muda. É a fé raciocinada, né? É a fé raciocinada. Tudo muda na nossa vida.
A vida não vai acabar aqui e agora, ela continua. Então a gente tem que viver com a certeza de que eu não vou morrer nunca. Eu tenho que viver valorizando as coisas do espírito, valorizando o que é da alma. A gente valoriza o que é da matéria. Lembra lá na escala espírita, quando diz que o Kardec divide em 3 ordens: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Dentro dessas ordens tem as classes, 5 classes nos espíritos imperfeitos, 4 classes nos bons espíritos, e não tem classe única num espírito puro. O objetivo é a gente chegar à perfeição, a sermos espírito puro. Esse é o objetivo da vida. Aí ele coloca lá, o que caracteriza um espírito imperfeito? Preponderância da matéria sobre o espírito, né? Essa frase. Tem outras coisas, inveja, ciúme, raiva, mas vou pegar essa frase. Tudo isso é em decorrência da preponderância da matéria sobre o espírito. A gente vai entender essa frase aqui. E o que caracteriza um bom espírito? Ele coloca lá, preponderância do espírito sobre a matéria. Então, como que nós entendemos isso? Vamos pegar um caso concreto. Pega o Chico. O Chico valorizava mais a vida material ou a vida espiritual? A vida espiritual. Então, a vida espiritual preponderava sobre a vida material dele. Uma vez deram um Fusca para ele, o Fusca era o carro, né? Ele entregou numa fábrica de macarrão, trocou por macarrão. Ele, por que eu quero o carro? Fez sopa lá, não sei quantos meses lá de sopa com macarrão. Então, era a visão dele, da vida futura. Os espíritos imperfeitos, eles vivem mais o ter, eles se preocupam mais com a vida material. Isso caracteriza a imperfeição, dentre outras características, como outras características também dos bons espíritos. Então, quando ele coloca aqui que é uma fé inabalável no futuro, que a doutrina espírita nos proporciona, nos propicia, isso mexe com a gente para a gente valorizar mais o que é do espírito, da vida espiritual. Nós estamos aqui, todo mundo saiu de casa, veio para cá, a rua está um cemitério, né? Por causa de jogo. Eu, para mim, se ganhar, se não ganhar, se perder, já não estou mais nessa, tanto faz, estou aqui desde cedo. Então vamos lá. Mas vocês vieram da casa de vocês estão valorizando o que é da alma, estão buscando conhecer a vida espiritual. Nesse momento, vocês estão sendo bons espíritos, espíritos bons. E depois é só colocar em prática. Aí quando fala da vida futura, todos nós temos parentes que já desencarnaram, então a certeza de que eles estão vivos, a certeza de que nós vamos encontrar com eles, é uma questão de tempo. Aí a gente vai entendendo o que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, aqui eu não me lembro de ter colocado aqui, quando ele diz assim, aqui também no Evangelho, vai chegar, não me lembro aonde. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. O progresso material está de vento em popa, a gente não tem a menor dúvida. Na área da medicina, na área da ciência, tecnologia, na área da filosofia, enfim. Agora, e a moralidade? Então a doutrina espírita veio para isso. Quando o homem tiver certeza, quando esse entendimento de que eu sou imortal e quando mantenho a minha individualidade, o que morre é o corpo, quando nós entendermos, compreendermos sobre a reencarnação, a comunicabilidade, o mundo não vai mudar? Imagine todos os países do mundo estudando a doutrina espírita. Não tenham dúvida, esses conceitos
serão estudados por todos. Porque ninguém morre. O Espírito fala em tudo quanto é lugar, se comunica em tudo quanto é lugar. Todo mundo reencarna, acreditando ou não acreditando, aceitando ou não aceitando, é lei. Dentre outras ideias. Aí a Terra vai se transformar. Aí o homem vai começar a aliar a inteligência e a moralidade. Aí tudo se transforma. Entenderam? Alguma pergunta? No question. Luiz, perguntador. Por enquanto não? Então vamos lá. Vamos continuar. Aí ele continua aqui. Essa fé tem consequências. É isso que a gente está falando. Ela tem consequências. Consequências imensas sobre a moralização dos homens. Visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Muda o nosso ponto de vista. A gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Olha como muda tudo. Então os espíritos estão sempre a nos influenciar. O pensamento que sai daqui, que me acode, o pensamento que não sai da minha cabeça, porque a faculdade de pensar é do espírito, ter o pensamento contínuo, é o que nos caracteriza, que nos diferencia do animal, é o pensamento contínuo. O pensamento é um atributo do espírito. Quando que o pensamento brota da minha cabeça e quando me influenciam? Eu sei que eles me influenciam. Não importa nem saber quando. Se a gente prestar atenção, muitas vezes a gente sabe. Aliás, na maioria das vezes, é só prestar atenção. O que importa é o que eu penso. Se é um pensamento bom, está tudo bem. Se é um pensamento ruim, mesmo que sugerido, então eu tenho que prestar mais atenção, porque pode ser que eu escorregue naquilo que me sugerem. Então, quando eu tenho certeza dessa influência, quando eu tenho certeza da vida espiritual, certeza do mundo espiritual, tudo muda. A gente se acalma. Tem coisas que não dependem da gente, depende de Deus. Então, a gente entrega a Deus. Morreu um ente querido. O que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Não dá para ressuscitar. Nem Jesus fez isso. Como é que eu vou fazer? Não tem como. Então eu tenho que me resignar, confiar em Deus e saber que eu vou encontrar essa pessoa que amo em breve. Olha, com relação a isso, você ter notícias do mundo espiritual, notícias de lá para cá, isso não é consolador? Confortador? Muda tudo, gente, muda tudo. Perguntas? Não? Então vamos lá. Estou só relendo que a Raquel leu, depois ela continua. Para aquele, quer perguntar alguma coisa? Não. Para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. A gente estudou ali atrás, logo no início, na introdução, sobre Sócrates, né? Como um precursor da doutrina espírita. Aí diz que a esposa dele foi visitá-lo e ele tinha sido condenado à morte. E ela pergunta para ele, ela fala com ele, mas você, ele calmo, tranquilo, mas você com essa tranquilidade toda, essa calma toda, você é inocente, isso é injusto. Ele responde, mas você queria que fosse justo? Você queria que eu tivesse errado? Olha a calma dele, a tranquilidade dele. Ele confiava tanto na vida futura que aquilo era uma passagem, não importava.
Mas nós já temos conhecimentos suficientes para também não nos desesperarmos com relação à morte. Ó, a gente passa um momento delicado agora. Tem que sair da teoria e botar na prática. A gente passa um momento delicado no Brasil e no mundo, mas vamos falar aqui que a gente mora aqui. Todo mundo sabe. O que é que eu posso fazer? O que vai acontecer, vai acontecer. Não, vai acontecer. Não depende mais de mim nem de nenhum de nós. Eu tenho que confiar em Deus. Vai vir dor? Certamente. Muita dor. Momentos difíceis chegarão. Temos que dar o nosso testemunho de fé, de esperança. Fé, confiança, confiança em Deus, confiança no Cristo. Orar, fazer a minha prece desde já, todos os dias, orarmos pelo país, pelas autoridades, para que se minimize o máximo as dores, que tomem decisões acertadas. É o que a gente pode fazer. Mas o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então o Espiritismo nos dá essa certeza para a gente não se desesperar. Passamos aí a questão do Covid. O pessoal entrou em pânico. Eu nunca vi tanto espírita com medo de morrer. As casas fecharam. Graças a Deus nós nos mantivemos aqui, aberto, atendendo as pessoas que estavam com Covid, dando passes, e continuamos. Ninguém morreu? Ninguém morreu. Ninguém pegou Covid? Ninguém pegou, uns pegaram, outros não pegaram. Mas daqui ninguém morreu. Nem da comunidade que vem aí. Mas o que a gente podia fazer? Se esconder? Não, vamos confiar em Deus, vamos aguardar. Se tem uma orientação científica, siga. Se não tem, confie em Deus. E assim a gente vai tocando a vida. Olha como muda o ponto de vista. Como muda. Maiara, você está rezando por mim? Você está cansada? Você ainda não está bem ainda? Quando for assim, você fica em casa, Maiara. Maiara é CDF, ela não falta, ela não chega atrasada. O que é CDF que eles não sabem? Eu não posso falar. Mas depois a gente vê ali, tá? Então vamos lá. Aí a Raquel leu mais um pedacinho. As vicissitudes, o que são as vicissitudes? As dificuldades da vida, né? As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e paz. O desterrado é aquele que foi banido, afastado da pátria, né? Está até na observação. Então muda completamente a nossa maneira de ver a vida, né? A confiança na vida futura. Tá difícil, Luciana? Alguma pergunta? Posso te perguntar então? Também não? Não? Tudo bem? No question? Podemos continuar? Então vai lá, Raquel. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta, para ele, uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Alguém tem dúvida aí que vai morrer? Maiara está pertinho, né, Maiara? Tá não, tá longe, Maiara. Tá longe, eu estou só brincando, tá? Então, olha só.
sabendo que está em lugar temporário. O lugar aqui é temporário. A gente não tem dúvida que a gente vai partir para o mundo espiritual. E não é definitivo a gente ficar aqui. Então as inquietações, as dificuldades, as indiferenças, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Não adianta se desesperar. A gente viu Jesus alguma vez desesperado? Ih, vão me matar, vão me pegar, e agora, o que eu faço? Vão me esconder? Não tem isso. Jesus falava abertamente nas sinagogas, nas vias públicas, e sabia que queriam pegá-lo, matá-lo. Ele deu testemunho de tudo quanto ele falou. Eu testifico o Pai, não foi isso que ele disse? Então ele deu testemunho. Num determinado momento lá, em que Herodes estava atrás dele, então foram falar, olha, Herodes está atrás de você, quer te pegar. Eu que estou falando quer te pegar, mas ele queria pegar mesmo, né? Jesus respondeu para ele, vá avisar aquela raposa que a minha hora ainda não chegou. Mas quando a hora se aproximava, ele falou, minha hora está chegando. E ele não temeu, ele não fugiu da Palestina. Ele encarou frente a frente todos aqueles detratores, os fariseus. Ele conversou olho no olho com Pilatos, nós falamos bastante isso aqui no capítulo 1, ele nunca fugiu. Quando Pilatos perguntou, tu és, pois, rei, né, na continuidade da conversa, tu dizes, sou rei. E vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Ele não tinha medo. Aí Pilatos pergunta para ele assim, o que é a verdade? Jesus não responde. Deixou ele no vácuo. Não responde, pô, não vai adiantar nada eu falar com ele, não vai entender nada. Já falei aí, não vai entender nada. Porque o reino de Jesus, ele disse, não era desse mundo, né? E Pilatos, mais uma vez, você não quer me responder, não sabe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? Jesus corajosamente responde a ele, você não teria esse poder se Deus não tivesse dado, se o Pai, meu Pai, não tivesse dado. Ficou na dele, não discutiu. Ah, eu sou rei, você não vai me pegar, você não fez negociata com ninguém. Por quê? Confiança, fé. Ah, mas isso é Jesus. Mas os apóstolos também deram um testemunho disso depois. Ah, mas isso são os apóstolos. Mas a gente viu o doutor Bezerra, a gente viu o Chico. Quem conviveu com o altivo, vimos o altivo. Ah, mas são eles. Tá bom. Eu convivi com pessoas mais simples, bem mais simples, que deram esse testemunho. Como a Neuza, por exemplo. Eu coloquei o nome ali na livraria, Neuzinha. Pessoa simples, dona de casa. Como a dona Ivone, costureira. Vivia das costuras. Não tinha uma casa para morar. Viveu as expensas da família, morando na casa de uma irmã, de outra, quando não podia pagar aluguel. O doente não tinha dinheiro para comprar um remédio, então botava água lá rezava água para beber água fluidificada. A confiança dela em Deus. Uma mulher simples, mas olha a fé, a confiança em Deus, o que ela fez da vida dela. Por que nós não podemos fazer? Por que você não faz, Luiz? Porque você é preguiçoso, muito bem. Terceira categoria, tomando o ponto de vista para chegar a essa paciência, tem que ter mais estudo sistematizado, né? Para que consiga entender que realmente essa vida futura é realmente tangível. Sabe por que nós não fazemos? Vou botar só o Luiz não.
Porque a gente não quer. A resposta é essa, você não quer. Tem outros interesses. A gente coloca outros interesses materiais na frente dos interesses espirituais. A Dona Ivone colocou os interesses espirituais à frente dos interesses materiais. O Chico, a mesma coisa, etc. Doutor Bezerra. Doutor Bezerra casou, teve 4 filhos. A esposa morreu, desencarnou. Ele casou com a cunhada, teve mais 4. 4 ou 5? Mais 5. E era o doutor Bezerra. Várias e várias passagens, uma que eu estou cansado de contar, e quem escuta toda hora a mesma coisa, eu vou contar a mesma história. Um dia, ele atendia o dia inteiro no consultório. Quem podia pagar, ele cobrava. Quem dizia que não tinha dinheiro, ele não cobrava. No final do dia, chegou uma pessoa doente, pobre, faminta. Ele pediu à secretária para... o que tinha na gaveta lá de dinheiro para dar à moça, o senhor. A senhora não tem mais nada, o senhor deu tudo. Ele enfiou a mão no bolso, não tinha nada, enfiou no outro. Ele tirou o anel do dedo, o anel de formatura, e deu para ele. Vai e vende, compra o seu remédio, com um troco você compra comida para sua família. Olha o desprendimento. E ele tinha saído de casa, não sei se foi nesse mesmo dia ou quando foi, né, mas está ali, aconteceu com ele. Ele não tinha nada em casa para comer, estava faltando comida. E ele então falou: ih, caramba, eu não tenho dinheiro, deixei o dinheiro todo. Minha mulher vai reclamar. Eu que estou falando que a mulher ia reclamar, tá? Porque a mulher reclamou na mesma. A mulher vai reclamar. Foi para casa. Quando chegou em casa, alguém que ele não sabia nem quem foi, mandou uma carroça com uma saca de arroz, com saca de feijão, com saca de café, com tudo. Por quê? Olha a fé dele, a confiança dele nos espíritos em Deus. Confiança. A gente vê aqui e olha, nós somos, né, quem somos nós? Tão pequenos, tão com tanta complicação, tão imperfeito. Toda hora vem alguém pedir alguma coisa aqui. É arroz, é feijão, é açúcar, é café. A gente diz o seguinte: dá. Ah, não tem nada, senhor, só tem, não vai dar para o almoço amanhã. Dá. Pode dar tudo. O que está aí é para dar. Está precisando, tá, vamos, não tem problema. Aí no dia seguinte aparece uma pessoa aí com um monte de arroz, de feijão. Se a gente guardar e esconder, não vem. Mas se você dá, se você der, vem. Você tem que confiar. Então a gente tem que botar em prática isso que a gente está vendo aqui. Não se desesperar. Não tem motivo para se desesperar. Confiar em Deus. Continua, Raquel. Alguma pergunta? Não? Pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. E para obter esses bens, o homem faz de tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. A vaidade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim, e assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. E muitos se suicidam, que é mais grave, porque coloca toda a sua felicidade nos bens materiais.
Os bens materiais são importantes? Sim, claro que sim. A riqueza é importante? Sim. Mas a gente tem que dar o justo valor. O corpo físico é importante? Sim, a gente vai estudar lá na frente a valorização do corpo e da alma. A gente não pode esquecer é que somos espíritos, que tem que valorizar o que é da alma também. E quantos também, aproveitando, têm muita coisa, muito bem material e são infelizes. E até se suicidam. Sobre um caso aí muito triste. Pessoa muito rica e se suicidou. Sabe por quê? Porque fica um vazio na alma. Nós não somos só espíritos. Faltou o quê? Fé. Fé. Suicídio é falta de fé. O suicídio é um logro, porque não existe a morte. Não existe a morte. Então a pessoa mata o corpo e vai, além de continuar com os problemas que o levou ao suicídio, vai arrumar mais um, que foi a revolta contra a lei de Deus. Abandonar o corpo que teria que viver mais alguns anos, mais algum tempo. Perguntas? Respostas? Colocações? Por que quando pergunto todo mundo abaixa a cabeça assim? Vamos lá. Tomando o seu ponto de vista a partir da vida terrena, o centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Até mesmo as paixões. Tem gente que o time de futebol perde e se mata. Me lembrei agora do jogo. Quantas pessoas ficam infelizes porque seu time perdeu? Ou que seu time não foi campeão? Quantas pessoas matam o oponente do outro time de futebol? Porque ficou com raiva porque o outro mexeu com ele, enfim. É o ponto de vista. É o ponto de vista. Continua. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade. Tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos. Porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir na vida terrena um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Eu confesso que eu dei uma voada aqui. Então lê de novo. Você via nosso pensamento, né? Eu me preocupei com a Maiara. Aí pensei em você, não ouvi nada que ela contou aqui. Lê de novo, por favor. Vamos lá. Assim acontece, leu o outro também, tomando o seu ponto de vista. Só esse pedacinho. Assim acontece. Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir na vida terrena um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura.
Agora eu entendi. Vocês também, né? Sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Então, todo mundo já voou de avião, não já? Todo mundo? Você, Rafaela, tá. Rafaela veio de manhã, veio de tarde, veio de noite. O que houve, Rafaela? Brigou com o namorado? Então, comprometida. Comprometida. Você, do alto, você vê as casinhas tudo do mesmo tamanho. Vocês já viram? Pela janelinha? Tudo do mesmo tamanho. Gente, dependendo da altitude, nem se vê. Eu, quando trabalhava e saltava de paraquedas, eu olhava para baixo, eu via todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo pequenininho, tudo a mesma coisa. Então, quanto mais alto você vê, quanto mais alto você vai ver a terra, um grãozinho de areia, é quase nada. Olha o seu ponto de vista como modifica. Né? O que somos nós diante do universo? O que é a terra diante do universo? Por que tanto orgulho, tanta vaidade, tanta traição, tanta morte, tanta dor que nós mesmos provocamos? Por causa do nosso ponto de vista. Ponto de vista. Esse item aqui é muito interessante, muito interessante. Acho que dá tempo da gente ver os 6, né? Dá. Vamos lá. Se todas as pessoas pensassem da mesma forma, com ninguém se ocupando mais das coisas da terra, pode-se dizer que tudo nela iria correr perigo. No entanto, não é assim. O homem busca instintivamente o seu bem-estar. E mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em um lugar, ele ainda quer ali permanecer o melhor, ou o menos mal possível. Não existe uma só pessoa que, encontrando um espinho sob sua mão, não a retire para não se picar. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro dedica ao presente uma importância apenas relativa e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando no destino que o aguarda. Deus, portanto, não condena as satisfações terrenas, mas o abuso dessas satisfações em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se previnem os que aplicam a si mesmos estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se comover. O que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Pronto, fechou bem, né? Então, quando ele diz aqui, Deus, portanto, não condena as satisfações terrenas, e sim o abuso que a gente faz dela, significa que as satisfações são justas. Justa. O prazer, ele é para ser sentido, faz parte. O que você não pode é transformar a sua vida em busca somente do prazer. É a gente ter sempre o equilíbrio, né? O ponto do meio, sair dos extremos. O equilíbrio, dar o justo valor o que é da terra e o justo valor o que é da alma. Porque nós somos espíritos que estamos no corpo. Alguma colocação? Não? Então vamos para o último item, o número 7. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes.
em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se apenas considerarmos uma única parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Como a doutrina espírita muda o ponto de vista? Como a doutrina espírita mudou as nossas vidas? Porque você muda o ponto de vista. Você começa a compreender a reencarnação. Você compreende justiça de Deus. Porque sem reencarnação não tem justiça. Você passa a ser mais solidário, mais fraterno. Muda tudo. Quando a gente estudou aqui no capítulo 1, no item 5, ele fala sobre o Espiritismo. Eu gosto muito dessa definição, eu sempre repito, porque ela é importante para a gente. Está ali no capítulo 1, não vim destruir a lei, item 5. Ele fala de Moisés, ele fala depois do Cristo, e no item 5 ele fala do Espiritismo. Ele diz assim: o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com os homens. É boa essa definição, não é? O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Isso muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Então é para a gente compreender e se inserir. O que o Espiritismo está fazendo com a minha vida? Eu mudei alguma coisa desde que eu conheci a doutrina espírita? Eu preciso fazer essas reflexões. Senão fica sempre com mais uma teoria afastada da gente. Mais uma teoria. Então, o que isso está servindo para mim? Eu ter certeza de que eu sou espírito imortal, ter certeza de que a vida continua, que eu vou manter a minha individualidade, que eu já reencarnei e vou reencarnar ainda muitas vezes. O que isso mudou na minha vida? O que isso me fez melhor? Isso tem que fazer a gente melhor. Question? No question? Vocês dois vieram somar os outros, não perguntar nada, não falar nada. Ah, tá. Mas eu acho que além de ser uma doutrina consoladora, ela é esclarecedora. Depois que você passa a estudar, até aquela pessoa que ainda está tímida, só fazendo o evangelho lá, lido, né, e aberto ao acaso, ele traz respostas imediatas. É. Eu acho que além de ser consoladora, ela é esclarecedora. A partir de um capítulo bem lido e entendido, algumas atitudes não cabem mais no dia seguinte. Se você entendeu, se for repetir alguma coisa já, você tem um sobre a vida, não, errado, ó. Não foi tudo isso.
Então, a doutrina é consoladora, é esclarecedora, é confortadora. Venho ensinar o que Jesus não pôde ensinar e relembrar o que ele falou. Então vamos fazer a nossa prece? Vamos lá, Raquel. Você termina. Quer que eu termine? Melhor. Agradecemos a Jesus e a Deus acima de tudo por momentos como estes, de reflexão sobre a vida, sobre nossas vidas, a certeza adquirida com esses estudos de que somos espíritos imortais. Ajuda-nos, Senhor, a tirar proveito desses conceitos, acelerando o nosso progresso moral e intelectual. Abençoe cada um de nós, cada um que se faz presente, encarnado ou desencarnado, cada um que nos escuta à distância, Senhor, receba as tuas bênçãos de paz, de esperança, de alívio para as suas dores. Que todos tenham certeza de que Jesus, o teu nome, Senhor, o Senhor está à frente dessa grande nave chamada Terra, e que Deus, acima de tudo, nos envolve a todos. Que o nosso retorno aos nossos lares sejam acompanhados pelos nossos benfeitores, pelos guias da nossa casa, e lá possamos chegar em paz e em segurança. E a nossa noite de sono ser uma noite tranquila e proveitosa. Traga-nos para cá, Senhor, para os estudos da madrugada. Que seja então, em nome do nosso irmão altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, desse amor que vibra aqui neste ambiente, que seja em nome do nosso amor, a minha querida, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.